Olá, meus irmãos, aqui é o pastor Serginho da Lagoinha Vila da Serra e estamos aqui juntos em mais um Culto Hope. Toda segunda-feira, ao meio-dia, temos esse encontro marcado aqui no YouTube para poder abençoar aí a sua semana e para que você possa, além de ser abençoado, abençoar outras pessoas. Como? Trazendo aí, nos ajudando com maior engajamento no canal, clicando aí no curtir desse vídeo, compartilhando aí com seus amigos, compartilhando o link ali nos seus grupos de WhatsApp e, claro, fazendo a sua inscrição aqui no nosso canal. É a forma mais eficaz de você já contribuir para esse trabalho aí tão especial que temos feito para alcançar e transformar tantas vidas. Fechado? E a mensagem de hoje aqui para essa semana, dessa segunda-feira extraordinária, maravilhosa, é: os nossos planos, eles podem ir para o espaço. Pastor Serginho, você fala que é uma mensagem de esperança, uma mensagem de bênçãos, mas está falando que os nossos planos podem ir para o espaço? Podem. Mas quais planos? Em que base esses planos eles podem ser frustrados? Vamos descobrir aqui com esse texto do Evangelho de Lucas, capítulo 15, e nós vamos falar aqui do versículo 11 ao 13. É um texto conhecido, né? Fala sobre o filho pródigo. Continuou. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte de bens que me cabe. E ele, o pai, repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidades. Então ele foi e agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este mandou para os seus campos aguardar os porcos. Versículo 16, ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Aqui nós vimos uma figura para nós muito especial que nos ensina que às vezes os nossos planos eles podem ir para o espaço. Podemos dar com os burros na água, né? Por quê? Nós vamos aprender exatamente nesse texto aqui, onde nós vimos esse homem que ele foi ali pelo seu hedonismo. Ele viveu ali esse prazer, pelo prazer. Não é? Ele pediu ao pai os seus haveres, ele antecipou uma bênção, ele antecipou um plano ali na sua história, e aí o texto você já sabe, do filho pródigo. Você sabe o que significa pródigo? A tradução, né, o significado de pródigo é gastador, esbanjador. Então esse texto está nos mostrando que ele já tinha essa característica de ser esse homem consumista, que olhava somente para o seu próprio umbigo. Por isso que os planos dele foram para o espaço. Mas nós nos perguntamos, mas eu não quero viver assim, o que eu tenho que fazer? Saiba, aqui, Deus ele vai nos permitir fazer alguns planos, executar alguns planos, adquirir algumas coisas, ainda que seja fora da sua santa e soberana vontade. Nessa parábola, o filho, ele deixa a casa do pai, sai desse lugar de proteção, de ensino, de bênção, para levar aquela vida como ele queria. E assim tem acontecido para que muitas pessoas vivam frustradas, é porque saem da casa de Deus, saem da comunhão ali do pai, para viver como lhe apraz. Quer viver daquela forma, olha, ninguém dá conta da minha vida. Ninguém tem. O que esse pastor tem para falar para mim? Ele é homem como eu sou, ele erra como eu erro, ele tem as dificuldades como eu as tenho. Está vendo? As pessoas pensam dessa forma porque neste momento emerge dentro da gente essa natureza de pecado, essa nossa natureza adâmica. E hoje, potencializada por tanta informação, você abre sua rede celular, de cada 2 posts de amigo seu, sempre tem ali um ponto de comercial, de algo ali que vai fazer para a sua vida ali, vai te despertar um desejo. E o que nós aprendemos com o pecado lá desde o Éden? Deus sentenciou o homem dizendo, olha, o seu desejo será contra ti.
Ou seja, eu aprendo, né, quando lá estudando sobre psicanálise, eu entendi e aprendi que o desejo é mal, porque o desejo nos faz romper, faz quebrarmos as relações ali e às vezes até nos corrompemos. Enquanto a vontade, nós a submetemos a um plano, a um padrão, a um tempo e a um senhorio. Aqui Deus, quando permitiu a esse moço, né, o pai permitiu a esse moço levar ali sua parte na herança, certamente Deus assim o faz conosco. Por quê? Nós precisamos, às vezes, ser forjados na pressão. Em Deuteronômio, capítulo 8, vai nos ensinar que Deus, ele nos leva ao deserto, ele nos permite estar no deserto para que nós nos vejamos ali, naquele lugar de prensa, naquele lugar de pressão, naquele lugar de dificuldade, exatamente para sermos resilientes, não é? Quando? Das frustrações. Nós não sabemos ser frustrados e às vezes trazemos para o Evangelho essa utopia de que, não, no Evangelho tudo vai ser bênção, vai ser um mar de rosas. Não, não vai, porque nós vamos ser frustrados, principalmente quando nós colocamos os nossos planos na frente dos planos de Deus. Aqui nós vamos entender também que Deus ele nos permite desfrutar de determinados prazeres e pecados por um tempo. Ele nos permite. Foi a nossa briga lá atrás com ele, lá no Éden. Não foi para decidir e escolher o que era o bem e o mal, o certo e o errado? Então, ele nos dá esse privilégio. Agora, não é bem um privilégio, ele nos dá essa sentença. Por quê? Não é só ele simplesmente falar, se você quiser fazer, você faz. Não, não, não. Essa é uma sentença. Assim como lá em Romanos, capítulo 1, quando fala ali do homem que estaria se entregando às paixões, o homem estaria ali se pervertendo, se corrompendo, até na sua forma mais íntima, ali na sexualidade. No capítulo 26 está dizendo lá que Deus os entregou às suas paixões infames. Não foi ali uma liberdade, nem só uma autorização de Deus. Foi uma sentença. Porque esses planos, essas paixões, esses pecados ali que nos oferecem esses momentos aí de glória, de êxtase, eles passam. E por vezes, ou em todos eles, nos trazem aí grandes dores, frustrações e, claro, consequências. A Bíblia nos ensina também que Deus ele perdoa o pecado, ainda que não inocenta o culpado. Então, por isso, pergunte-se, por que essa rebelião? Por que essa autonomia, sendo que a gente o chama de Senhor? Por que isso nos parece ser tão agradável? Talvez por aquela velha história de que o que é proibido é mais gostoso. Por saber que o pecado, ele tem a sua gratificação momentânea. Sim, mas nós precisamos, claro, de entender que em Cristo a nossa satisfação, a nossa suficiência, ela é muito maior. Veja bem, sabe o que concorre com Deus dentro de nós? É o maior adversário assim de Deus dentro de nós, nesse tempo que estamos vivendo? Chama-se descontentamento. Ainda que queiremos sempre ali ter mais, ter mais, ter mais, nós sempre somos descontentes. Mas quem pode nos suprir com todo esse contentamento? Só o Senhor, porque é Ele que nos conhece, é Ele que nos preenche. John Wesley lá atrás disse que todo homem tem um vazio dentro de si que só pode ser preenchido porque é do tamanho exato de Deus. E a religiosidade nos faz crer que aquilo que nós queremos, o humanismo nos mostra que aquilo que nós queremos, nós podemos, que nós somos frutos de nós mesmos. Não, isso é um engano. Isso não é uma verdade absoluta. Verdade absoluta é que nós temos esse Deus que nos supre em tudo e em todas as coisas. É esse Deus que o apóstolo Paulo se referiu quando estava na bonança, como estava na fartura, na escassez. Ele diz, tudo posso naquele que me fortalece.
É isso que nos dá um norte, nos apruma o corpo, vai ali nos endireitar ali a espinha, né? Vai nos manter ereto, para a gente encarar as dificuldades da vida e, às vezes, encarar esse descontentamento que nos incomoda, esse descontentamento que sempre vai nos requerer mais e mais, essa forma de o gozo que há de vir. O que vem depois? Então, nessa hora, eu quero também refletir aqui com você, porque Deus, Ele nos permite passar por isso, porque também existe um inimigo que você precisa aprender a vencer. Satanás, ele vai nos rodear ali com as suas intenções, soprando para nós as suas intenções para depois nos culpar. O que aconteceu lá no Éden? O homem primeiro transferiu a culpa para a serpente. E a serpente ia transferir para quem? Não é verdade? Então, essa terceirização, o diabo também vai contar com isso. Porque na frustração do homem com o pecado, com a dor ali, com aquele vazio que veio dentro dele, ele diz o quê? Deus, foi por causa dessa mulher. Nós vamos ser tentados a culpar Deus pelos nossos fracassos. Olha, porque Deus permitiu passar por isso. Não, sofrimento, dor, já é da nossa natureza. Todos vamos passar. Você sabia que quando nós nascemos, nós já somos frustrados? Saímos ali da barriga da nossa mamãe ali, daquele ambiente gostoso, que tínhamos tudo ali em provisão, aquele ambiente lúgubre, isso, gostoso. Aí depois, quando a gente nasce, viemos para a luz, aí nessa luz isso nos incomoda, aí respiramos. Isso é dado uma nota ali no nosso nascimento, né, que é o APGAR, 9, 8,5, 10, aquela força do choro. Por quê? Não é o tapinha que o médico dá apenas, não. Porque não bate para doer. Ele bate para nos iniciar ali nessa respiração aqui no mundo de fora. E respirar ali dói. Então isso faz parte da gente desde que nós nascemos. Então, saiba que também Deus, ele vai nos advertir a respeito daquilo que é da sua vontade ou não. E aquilo que está fora da vontade, certamente você vai, olhando aí para a sua vida, ver que se transforma em cinza. Cinza não tem mais valor algum. Cinza não dá para fazer mais nada. Então, mude. Por quê? Esse moço, quando ele voltou, ele precisou de recobrar os seus sentidos. Ele precisou de cair em si, como o texto nos diz que ele, caindo em si, ele descobriu ali a sua necessidade de aceitação, de restauração e a sua necessidade de uma nova esperança. Cristo, ele nos contou essa parábola exatamente para revelar o coração do Pai, como o coração do Pai se compadece com aqueles que sofrem. Porque ele sabe que muitos que sofrem porque não o conhecem. Agora, outros muitos que sofrem foi porque escolheram um caminho diferente. E planos que foram para o espaço. Mas agora é tempo de incluir Deus nos seus planos e ser incluído nos planos dele. Porque nós podemos ter a esperança, mesmo quando algumas partes, ou muitas áreas das nossas vidas viraram cinzas. Os nossos planos românticos foram para o espaço. A empresa, puxa vida, falência. A amizade, traiu. Todas essas coisas têm uma esperança, porque nós acreditamos num Deus que converte a maldição em bênção. Então, nós precisamos cair em nós mesmos. Você precisa cair em si. Precisamos recobrar a consciência e assim voltarmos para a casa do Pai. Lembrando que consequências nós teremos, mas o painel, a janela que se nos abre diante dos nossos olhos, ainda é maior.
E então, eu pergunto para você, você viveu esse tipo de plano aí, fez, desenhou, articulou, executou planos que foram embora, foram para o espaço? Casamento não está legal, a empresa muito menos, amizade, tantos sonhos que a gente tem que às vezes vão para o ralo abaixo. Essa é a hora de mudar a história. É hora de você, recebendo a palavra de Deus, gerando fé no seu coração, é saber que Ele move, Ele traz à existência coisas que não existem em seu favor. Então, agora, deixe-me orar por você. Eu quero te abençoar, gerar aí essa nova motivação, esse entusiasmo, gerar aí essa alegria na sua vida. Amém? Deus, eu quero colocar a todos aqueles que nos assistem agora, nesse culto Hope, sendo agora na segunda-feira, numa terça, quarta, quinta, não importa, mas eles estão sendo alcançados por essa palavra. Assim como esse jovem se despertou para a necessidade de voltar para o Pai, sabendo que no Pai ele tinha tudo, que seja esse tempo da volta, seja esse tempo do encontro com essa natureza amável, próspera, essa natureza acolhedora do Pai. Deus, que todos esses fatores de julgamentos emocionais, julgamentos sociais, que caiam por terra e que esse meu querido irmão, essa minha querida irmã, tenha essa liberdade de voltar ali e rever os celeiros ali do seu Pai Celestial, reencontrar a comunhão ali dos seus domésticos da fé e também, claro, ter uma festa de celebração e que essa festa de celebração seja no dia de hoje. Abra os olhos para que eles vejam, abra os olhos do coração para que eles vejam como o Senhor vê. Deus, destampone ali os seus ouvidos para que eles ouçam, ó Deus, tudo aquilo que o Senhor tem, de sorte que novos planos, novos sonhos sejam executados em conformidade com a sua santa e soberana vontade, tragam êxito, tragam sucesso, tragam bênção ali sobre a vida de cada um deles, especialmente também bênçãos de cura física e cura emocional para todos esses que nos recebem agora aí na sua intimidade, no seu lar, no seu celular. Eu abençoo, eu te abençoo, meu irmão, em nome de Jesus Cristo. Amém? Ficamos por aqui, né, nesta segunda-feira, mas eu quero já deixar aí marcado com você um próximo encontro para a próxima segunda-feira, meio-dia. Então, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar ali o sininho, né, das notificações e, claro, compartilhar esse vídeo. E na segunda-feira, mais uma palavra Hope, uma palavra de esperança para você e sua casa. Deus te abençoe e até lá. Se você chegou até aqui, foi edificado por esse conteúdo, nós vamos deixar separado aqui outras palavras que podem também abençoar a sua vida. Deus te abençoe e nos vemos no próximo vídeo.